Metrópole. Jornal da Metrópole no ar. Oferecimento Mater Dei Salvador, um hospital completo com tudo para você ficar bem. E faça a primeira consulta ginecológica no Grupo CAN e ganhe um planner de autocuidado. A partir de agora, Mário Kertz comanda o Jornal da Metrópole no ar. Debates, entrevistas, comentários, informações. A sua participação ao vivo. Jornal da Metrópole no ar. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Alô, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, antes foi bom dia. É com alegria que nós estamos aqui com vários convidados de honra aqui pra gente. Nos alegrarão, já nos alegram e certamente a vocês. Nardelli Gomes, boa tarde. Boa tarde, Mário, e a todos. Abraão Brito, informe os meios de comunicação da gente. Boa tarde para todo mundo. O número é o 35055000 para sua mensagem, para você participar aqui no ar e também solicitar a última edição do Jornal da Metrópole. 35055000. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro 1 e ainda na twitch.tv/portal Metro 1, doutor Mário. Muito bem. E aqui no estúdio, para nossa alegria, está o cientista político André Last, que já conversamos uma vez pelo Zoom. Verdade. Boa tarde, um prazer enorme ter você aqui pessoalmente agora. Tudo bem com você, André? Tudo ótimo, obrigado pela hospitalidade, sempre gostoso vir a Salvador. Fazia 3 anos que eu não vinha por causa da pandemia e prazer conhecê-lo pessoalmente também. Prazer meu. O presidente da Sociedade Israelita, Mauro Zotzbergas. Até que enfim eu consegui trazer você aqui, né? Que dificuldade. Tudo bem com você, não? Mário, é um grande prazer estar aqui com toda essa equipe. Sou fã de vocês, acompanho aí. Um grande abraço para Abraão, que você pega ele... Só faltou Isaac e Jacó. O Abraão já está aqui. E é um grande prazer ter o André aqui conosco. Ele fez um grande esforço junto com a Conib para trazê-lo e estamos fazendo um trabalho bacana. Hoje viemos da Unifax, lá com 170 alunos, quase 3 horas de aula. Que bom. Muito, muito importante. E daqui nós temos à noite um evento também da comunidade. E amanhã também nós estaremos lá no Colégio Ângulo Brasileiro, também dando aula. E agradeço muito ao André por essa participação. Aqui também nosso amigo Mauro Brackman, que encontramos domingo lá no cemitério, na descoberta de uma seiva de Eliezer Auster, grande e querido amigo. Tudo bem com você, Mauro? Tudo bem, Mário. Muito obrigado por nos receber. É um prazer estarmos juntos. E vamos adiante. Presidente e vice-presidente da nossa queridíssima Sociedade Israelita da Bahia, onde eu passei grande parte da minha vida. Mas André Last, cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil, doutorando na Universidade de Córdoba, na Espanha, em Ciências Políticas e Sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. Graduado pela Reichman University em Israel, em governo, diplomacia e estratégia, com ênfase no Oriente Médio. André, vamos conversar hoje sobre o quê? O renascimento, a volta, aquela coisa que não passa nunca do sentimento do antissemitismo, por exemplo? Por exemplo, é o que a gente chama de... O mundo, ele tem problemas endêmicos. E ele tem... E eu acho que a humanidade, ela às vezes, ela demora para aprender certos ciclos e acaba trazendo ciclos de volta. Porque quando a gente acaba esquecendo, achando que não tem mais problema, algumas coisas acabam voltando. O racismo, o preconceito, discriminação. E dentro desses preconceitos e racismos e discriminações está o preconceito com
o povo judeu. A gente às vezes acha que o antissemitismo foi levado a tal nível exagerado, ou o racismo, né? O Val Harari, o escritor israelense, o Val Harari escreveu Sapiens, A Breve História da Humanidade. Ele fala que o nazismo elevou o racismo para um nível estratosférico. Fez com que a maior parte das pessoas racistas, que ele chama de racismo normal que existia na década de 30, perdesse força, porque o racismo nazista foi tão extremo com o genocídio que ele causou, que o racismo depois, no fim da década de 40 e 50, começou a perder força. E perdeu. O mundo realmente começou a ir para um caminho de igualdade, liberdade e fraternidade, às duras penas, mas foi. Então, na Austrália, os aborígenas não podiam votar. Nos Estados Unidos, as populações negras eram excluídas, tinha preconceito, né? Tem os filmes que mostram isso. E isso, ao longo do tempo, foi caminhando para chegarmos, 50, 60 anos depois, em um presidente americano negro. E eu acho que dentro desses preconceitos existe um preconceito muito antigo que aconteceu com o povo judeu desde os primórdios da história, e hoje em dia a gente poderia colocar que essa forma contemporânea de preconceito com comunidades judaicas é o preconceito, como é politicamente incorreto ser preconceituoso contra judeus. Hoje em dia quem é atacado é o nacionalismo judaico. Então não existe preconceito ou muitas pessoas não demonstram preconceito com o indivíduo judeu, mas se demonstram preconceituosos com o coletivo judaico. E o coletivo judaico não é só uma sinagoga. O coletivo judaico hoje é o Estado de Israel. Independentemente das pessoas divergirem da política israelense, as pessoas que mais divergem da política israelense são os israelenses, porque a democracia vibrante, pujante lá faz com que eles discutam na mídia e fora dela sobre as políticas do país. Mas assim eu estou me referindo ao preconceito para com a existência desse coletivo, que é a existência nacional do povo judeu, que depois de 100 gerações, nas últimas 3, tem o privilégio de poder ter um lugar baixo ao sol. Assim como todos os povos podem se autodeterminar, o povo judeu conseguiu, depois do Holocausto, mas não só por causa disso, né, a se autodeterminar na sua terra ancestral. É interessante você assinalar isso, porque é uma boa forma de você ser antissemita sem ser explicitamente antissemita. Então, o Estado de Israel, com os palestinos, a miséria que faz lá, mata, e aquela violência toda. No fundo, não é uma coisa que se discuta a política de um Estado de Israel, né? Mas acaba virando uma arma contra o povo judeu. Exato. Que é o que a gente chama de... Eu falo que é um problema conceitual. Não é uma questão de divergência de políticas A, B e C. É uma divergência conceitual, é uma oposição, é um antagonismo conceitual no que diz respeito ao conceito de existência nacional. E a gente não está falando de quilômetros quadrados, a gente não está falando de políticas específicas, porque o nacionalismo judaico, o que a gente chama de sionismo, que é o nome próprio do nacionalismo judaico, nada mais é do que um nome próprio do movimento de autodeterminação do povo judeu. Ponto. E ponto final. Não tem mais que isso. Não existem políticas sionistas X, Y, Z. O sionismo criou um movimento nacional que possibilitou a criação de um lar nacional para o povo judeu naquela região, e as pessoas, e o que se deu, as guerras e tudo mais, as trocas de territórios que foram causadas por conflitos regionais, não tem nada a ver com o fato de os judeus terem o direito de terem um lar nacional naquela região, em parte, pelo menos, daquela região. E o que se discute hoje em relação ao conflito palestino-israelense, ele tem que ser discutido no âmbito de tentar resolver a situação, encontrar uma solução aonde ambos os povos possam ter o seu direito e a sua dignidade respeitada.
as pessoas que sinalizam que Israel deveria deixar de existir, elas estariam violando os direitos humanos por vontade de talvez tentar criar um mecanismo para proteger direitos humanos de outros. E você não constrói algo bom destruindo algo bom. Tirar direitos políticos que já estão pré-estabelecidos de 9 milhões de pessoas é uma violação do direito internacional e direito humano. Ou seja, toda a solução para a região passa pela continuidade da existência de Israel, e qualquer pessoa que seja contra a existência do Estado de Israel, para 95% da comunidade judaica mundial, é uma forma de antissemitismo. André, existem países como o Irã que defendem o fim de Israel. Existem grupos palestinos que não aceitam realmente sentar e acertar. É um modo de convivência, embora várias tentativas tenham sido feitas desde o governo de Jimmy Carter, depois o governo de Clinton, depois o governo... Todos os governos americanos entram, tem aqueles acordos de Camp David, você vê e tal. Mas, no fundo, tem alguma coisa ali que trava. O que é que você acha que trava? Da parte dos palestinos e da parte do governo de Israel? Eu acho o seguinte, primeiro eu acho que quando os Estados Unidos vão engajar e negociar, você vê que os candidatos à presidência dos Estados Unidos são muito engajados no tema, chegam na presidência e alguma coisa acontece que não vai para frente. Das duas, uma. Ou eles perdem o interesse, ou eles ganham algum conhecimento que eles não tinham antes de serem presidentes, que fazem eles entenderem que é muito difícil isso acontecer. E aí tem a ver com materiais sigilosos que eles devem ter acesso. Existe hoje em dia um embrolho muito grande para tentar resolver o conflito palestino-israelense. Se a gente partir do princípio que o conflito palestino-israelense será resolvido com a criação de um Estado palestino em parte do território baseado nas fronteiras 67, com trocas mútuas de território entre israelenses e palestinos para respeitar a realidade local, aonde o governo palestino vai criar um Estado, vai reconhecer a legitimidade da existência de Israel, não só reconhecer a existência, mas reconhecer a legitimidade. É que nem eu falar assim, este copo está aqui, eu reconheço que ele existe, mas ele não deveria estar aqui. Eu reconheço que ele existe, mas eu acho que ele não deveria estar aqui. Outra coisa é eu falar, não, esse copo está aqui, ele deveria estar aqui, e eu reconheço que ele existe, e ele pode estar ali. Ele não pode estar aqui, mas ele pode estar ali. Né? 1 metro para lá na mesa, não aqui, não do meu lado. Então, se eu reconheço a legitimidade dele estar na mesa. E isso é o que, na verdade, está travando hoje em dia. Eu, falando do lado palestino agora, eu vou falar do lado israelense em 1 minuto. Do lado palestino existem, primeiro, 2 entidades que controlam 2 regiões. Hamas controla Gaza, a Autoridade Palestina controla a Cisjordânia. Não tem como você fazer um acordo para criar um país com 2 governos. Número 1. Número 2. O Hamas não reconhece o direito de Israel de existir e não reconhece a existência de Israel. É um problema conceitual. Então não tem como conversar sobre quilômetros quadrados ou fronteiras se o cara não reconhece nem que você tem o direito de estar lá, em geral, né? Número 3, o governo palestino na Cisjordânia, que na teoria é o governo palestino legítimo, que conversa com os israelenses e com o mundo, foi eleito em 2007 para um termo de 4 anos, que acabou em 2011 e desde então não tem eleições. Então, para a maior parte dos palestinos na Cisjordânia, as pesquisas mostram isso, o governo palestino na Cisjordânia é ilegítimo. Então, com quem Israel vai negociar? Com o Hamas, que não quer negociar, ou com um governo que não é considerado legítimo pelos palestinos? E aí vem o ponto 4. O governo palestino, que na teoria poderia até engajar em negociações com Israel, mas não engaja, se coloca de uma forma pró-negociações e, por outro lado, ele tem uma condução que mostram que as suas ações contradizem o que ele fala em inglês para o mundo ocidental e para Israel. Por exemplo, 7% do orçamento palestino, que é 400 milhões de dólares, é voltado para pagamento de salários de palestinos presos em Israel. Quem são os palestinos presos em Israel? Pessoas que cometeram atentados ou ajudaram a cometer atentados ou fizeram parte de planejamento de atentados. Quanto mais grave o atentado, ou pelo menos quanto mais grave o atentado, obviamente, se a pessoa for presa, mais grave é a pena. Quanto mais grave a pena, maior o salário. Então, por exemplo, uma pessoa que matou 8 israelenses num atentado, inclusive 3 crianças,
foi condenado à prisão perpétua. Ele vai ganhar da autoridade palestina um salário de $3.500. Ele ganha mais do que um professor palestino universitário. Ou seja, o governo palestino, propriamente dito, está financiando com um orçamento maior do que um professor universitário para que uma pessoa tome uma decisão deliberada de matar civis israelenses e ser recompensado mensalmente por isso. Se ele não for morto no atentado. Se ele for morto no atentado, se ele se matar no atentado, a família dele recebe esse salário. Então o que acontece é um financiamento propriamente dito do terrorismo através do governo palestino, que recebe dinheiro de ajuda financeira. Isso é do governo palestino, não é do Hamas. Não, do governo palestino. Ou seja, não só do governo palestino, como eles recebem ajuda do mundo inteiro, inclusive de Israel. Israel, por exemplo, que faz o recolhimento dos impostos dos palestinos, das importações e exportações, e manda esse dinheiro para a autoridade palestina. Todos os meses são milhões e milhões de dólares que são enviados para os cofres públicos dos palestinos, e parte desse dinheiro é usado para eles pagarem salários para as pessoas que estão presas em Israel. E isso é um dos grandes entraves que governos de Israel, de centro e de direita, usam isso também de artifício. Primeiro porque é errado, segundo porque, popularmente falando, é politicamente impossível para um governo israelense ganhar legitimidade do povo de Israel para negociar com um governo que faz isso. Então, as épocas de negociações diretas, aonde os palestinos se encontravam com os israelenses sem que existisse uma perda de capital político para ambos os lados, acabou. Tanto um lado quanto o outro, na hora que sentam para negociar, vão perder capital político. Israel vai perder capital político e os palestinos vão perder capital político. Então, a gente está num momento onde a direita israelense, que praticamente é 80%, 70%. A direita, quando eu falo direita israelense, não é a direita brasileira, é totalmente diferente. A gente está falando de um estado de bem-estar social que aplica políticas, inclusive, que aqui no Brasil seriam consideradas de esquerda no âmbito social, mas é direita no sentido de segurança, conservadora no sentido de segurança. A esquerda israelense não é anti-segurança, porque ela entendeu que a segurança é necessária, mas ela é muito mais voltada para questões de violações de direitos humanos e questões relacionadas à dignidade dos palestinos na Cisjordânia. E aí fica um entrave entre a esquerda israelense e a direita israelense em relação a isso. Mas a grande maior parte dos israelenses são centro-direita ou são centro em relação a esse assunto. Ou seja, segurança de Israel em primeiro lugar e depois negociações. Já os palestinos, então, eles estão num embrolho que é assim. Enquanto eles estiverem reféns da sua própria retórica, não tem como ter negociações. Porque se eles vendem para as escolas palestinas e para universidades palestinas que Israel não tem o direito de existir e não tem legitimidade, obviamente, de estar lá em nenhum quilômetro quadrado daquela região, como é que eles vão vender para a própria população que eles estão educando desse jeito, que eles estão negociando com os israelenses? Não tem como. Então, isso quem fala é o Khaled Abu Tomé, que é um jornalista árabe do Jerusalém Post, um árabe israelense. Ele fala exatamente isso. Os palestinos da Autoridade Nacional Palestina estão reféns da sua retórica. Enquanto eles não mudarem a sua forma de educar a sua própria população, eles não vão ter capital político de um dia, agora, subir alguém num palanque na Cisjordânia, nos territórios palestinos, e falar em alto bom som para o povo palestino, que os escuta: chegou a hora, meu povo, vamos fazer um acordo com os israelenses. Eles também têm direito em parte da terra. Não tem como ele fazer isso. Se um líder palestino fala isso, ele é morto ou ele é preso. Então fica aquela situação do empurra com a barriga. Um governo palestino que não é eleito há 11 anos, com um presidente de 86 anos, que cresceu e se transformou num líder por causa do conflito. Aí tem as questões psicológicas, tem as questões, a gente poderia até dizer, psíquicas do conflito, que é o vício na causa, e que o vício na causa se transforma de tal maneira que é muito difícil a pessoa que é viciada na causa querer resolver a causa. Então a causa passa a ser mais importante do que o objetivo da causa. Então, muitos que fundaram a OLP em 64, a Organização para a Libertação da Palestina, que durante 30 anos foi uma organização terrorista,
A gente recentemente lembrou os atentados de Munique, né, de 50 anos em 72, quando terroristas palestinos da OLP invadiram a cidade olímpica e mataram 11 israelenses, ou atletas. Enquanto que eles cresceram na causa e se transformaram em quem são na causa, por causa da causa, pela causa, o objetivo final da causa qual é? A Organização para a Libertação da Palestina. E a pergunta é, libertar o quê, aonde e de quem? Quando eles fundaram essa organização, em 64, a Cisjordânia e Gaza não estavam sob o domínio de Israel. Estavam sob domínio árabe, egípcio e jordaniano, respectivamente. Então eles queriam libertar o quê? Naquela época, Israel. Para eles, o que eles queriam libertar era o que era Israel em 64. Isso pode ter mudado de 30 anos para cá, 40 anos para cá. A pergunta é, o que hoje eles consideram que é a Palestina e o que hoje eles considerariam para ser libertado? Agora, nós estamos conversando aqui com André Last, cientista político. André, e do ponto de vista de Israel, qual a dificuldade, o que é difícil para o Estado judeu, o Estado israelense trabalhar? São algumas coisas. Primeiro, eu acho que a população de Israel, ao longo dos últimos 20 anos, deu uma guinada para a direita no sentido de segurança. Eles não confiam que existe um outro lado disposto a fazer um acordo com eles, e como a segurança é algo extremamente importante na política, e como Israel já foi atacada diversas vezes, os israelenses acham que não tem primeiro que é perigoso, segundo que engajar num acordo com os palestinos o tiro pode sair pela culatra, como aconteceu na faixa de Gaza, com a saída de Gaza em 2005, que Israel saiu de Gaza e não deu certo. Hamas dominou a região depois de 2 anos e já teve 5 guerras contra Israel, com milhares de foguetes, mais de 30 mil foguetes sendo disparados contra Israel, centenas de mortos. Ou com a saída do sul do Líbano, também gerou a ida do Hezbollah ao sul do Líbano e um conflito contra Israel em 2006, também com centenas de mortos do lado de Israel. Ou seja, os israelenses ficaram muito mais céticos ao longo dos últimos 20, 30 anos em relação ao processo de paz. E a política é uma reflexão do sentimento nacional. Se o sentimento nacional é medo, os políticos vão tratar de usar isso como capital político. Então, o que hoje em dia as campanhas eleitorais de Israel falam? Falam sobre segurança, falam sobre o combate ao alto custo de vida. Tel Aviv foi considerado no passado uma cidade mais cara do mundo, pela valorização da moeda local. E muito mais as questões internas da junção ou separação de igreja e Estado que existe em Israel, no caso, sinagoga e Estado, né? A mistura de religião, ortodoxia e o Estado, e regras. Então você tem essa briga. E hoje em dia a política israelense está muito mais pautada pela briga daqueles que são contra o Netanyahu, que foi o primeiro-ministro, daqueles que são a favor do Netanyahu, que está bem dividido, do que questões relacionadas com os palestinos. Ou seja, há diálogo com os palestinos ministerial todos os dias, há conversas, há acordos comerciais, Israel faz acordos de segurança, a autoridade palestina coopera com Israel no sentido de prender membros do Hamas, só que ao mesmo tempo, olha só que paradoxal, eles prendem pessoas do Hamas, ou eles ajudam Israel a prender pessoas do Hamas, mas na hora que a pessoa é presa pelo Hamas, vai ganhar um salário pago pela autoridade palestina. Então o lado de Israel ficou muito mais cético em relação a isso. E além disso, adicionado a isso, você tem, dentro de Israel, uma direita e uma ultradireita, que é bem pequena, que tem crescido nos últimos anos, e essa ultradireita é completamente contra o estabelecimento de uma paz com os palestinos com um formato de 2 estados. Para aqueles que acham que 2 estados é a solução, essa extrema-direita é contra, mas a maior parte do país ainda é a favor, né? Diferentemente das eleições palestinas em 2007, onde o Hamas ganhou 74 cadeiras de 128. Ou seja, é como se a extrema-direita palestina tivesse ganhado as eleições legislativas. Então, Israel não tem esse cenário, mas o cenário, apesar do acordo ser tecnicamente possível, ele é politicamente muito difícil. Politicamente, o partido que conseguir formar uma coalizão vai ter que formar uma coalizão muito forte e coesa nesse ponto para conseguir sustentar politicamente
o avanço de um processo de paz e conseguir terminar ele. Os judeus ultra-ortodoxos não reconhecem nem o Estado de Israel. Depende de qual linha. Tem as linhas que sim, tem as linhas que não. Porque dizem, inclusive eu concordo com isso, quando você tem 2 judeus, você tem 3 opiniões. Tem até a piada que falam que acharam um judeu sozinho numa ilha deserta. E ele tinha lá onde, no perímetro lá onde ele morava, onde estava a casa dele, a cabana, tal, tinha uma sinagoga de palha. E aí eles fizeram uma ronda na ilha, e do outro lado da ilha tinha outra sinagoga. Aí ele falou, por que tem 2 sinagogas aqui? Ela falou, aquela do outro lado da ilha eu nunca entrei na minha vida e nunca vou entrar. Essa é a analogia. Que obviamente foi ele que construiu para ele nunca entrar. Então a gente poderia dizer o seguinte: os ultra-ortodoxos, eles têm várias linhas de identificação e religiosidade. Eu vou dar um parâmetro geral primeiro. Quem é muito ortodoxo, não só no judaísmo, mas em geral, na vida, a sua existência ou o seu propósito de existência, ele está muito mais pautado em necessidades religiosas do que em necessidades nacionais. Então, um ultra-ortodoxo israelense, ele tem muito mais uma necessidade de existência religiosa do momento que ele acorda, do momento que ele vai dormir, inclusive durante o sono, do que qualquer outra coisa na vida dele. O Estado não é importante. Tudo é voltado para a religião. Quando ele acorda, quando ele come, como ele estuda, como ele casa, como ele dorme, tudo. Como ele se relaciona com a mulher dele, com os filhos dele, com os pais dele, com os amigos dele. Tudo é voltado para isso. Tudo é voltado para ele se comportar desta forma. Então a sua necessidade de existência nacional é muito baixa ou inexistente. Partindo do princípio que o judaísmo, além de religião, é um povo, uma cultura, uma tradição e um movimento nacional, o religioso ortodoxo judeu, ele tende a acreditar, muitos deles que estão interpretando aí de uma forma muito específica, eu estou falando de um grupo de 3% dos judeus do mundo, acham que a soberania nacional judaica tem que existir só quando o Messias chegar. Os judeus acham que o Messias não chegou. Então, quando o Messias chegar, e aí os mortos se levantarão e caminharão até Jerusalém. Isso é um preceito dogmático baseado em fé. Só que o mundo é real. Tem países, tem fronteiras, tem exército, tem guerras, etc, etc, etc. E o povo judeu não ortodoxo, que se entende como povo judeu, que se identifica como judeu, e não necessariamente pratica a religião ao pé da letra, mas se identifica como judeu, né? Tem gente que não vai na sinagoga nunca, mas é judeu. E isso ficou muito forte, né, no final do século XIX na Europa, por causa do antissemitismo. Criaram um movimento nacional que criou um país, nos moldes das regras e das convenções internacionais daquela época. Independência, acordos comerciais, acordos unilaterais e por aí vai. Então, você tem grupos judeus ortodoxos, como os Naturei Cartas, por exemplo. Para mim, são pessoas bem confusas, vamos colocar dessa forma, que são 5 mil pessoas no mundo, 3 mil pessoas no mundo, que não acham que Israel deveria existir. Só que essas pessoas acham que o Messias vai vir e Israel então vai existir, só que num âmbito religioso, não num âmbito laico. Então não é que elas são contra Israel existir, eles são só contra Israel existir desse jeito, que é um jeito político, realpolitik, realista das relações internacionais. Eles são a favor de um reinado em Israel quando o Messias chegar, que aí o mundo vai deixar também de ser um mundo conforme a gente conhece hoje, porque todo mundo vai reconhecer o Messias e tudo mais. Isso é uma visão que está num campo kardecista, né? Um campo religioso, que é uma outra coisa. A gente não está falando do mundo real, concreto, prático, né? Então, sem menosprezar a religião de ninguém, obviamente a religião é importante naquela região, é necessário escutar as religiões e escutar os religiosos, mas eu acho que para você ter uma conduta um pouco mais prática da política, a religião e o Estado tem que ser separado e o Estado tem que ser laico. E assim, por exemplo, Israel é um país que o Estado é laico. Existem os símbolos e tudo mais, mas o Estado é laico. Então você tem 4% dos judeus do mundo que acham que Israel não deveria existir, mas 95%, 96% acham que sim.
É interessante que ultimamente tem aparecido, inclusive aqui no Brasil, séries e filmes sobre Shitzel, por exemplo, uma série belíssima, que fez um enorme sucesso, que é fantástico, né? Eu, por exemplo, não conhecia, eu não convivi com esses judeus ortodoxos, então eu conhecia muito pouco do comportamento deles. Acho ótimo ter conhecimento disso. E tem outros filmes. Eu, por exemplo, tenho um streaming lá de Israel que eu vejo comédias e filmes feitos em Israel. Israel está se desenvolvendo muito nisso. O que eu acho que é uma coisa fantástica, porque você sabe que aqui às vezes tem gente que pergunta para mim, sabe que eu sou judeu. Judeu acredita em Deus? Pois é. Foram judeus que mataram Cristo. E quando eu digo assim, vocês sabiam que Cristo era judeu? Ele disse, não é possível, você está inventando, entendeu? E no meio disso tudo, a ignorância ajuda a perpetuar o quê? O preconceito. Né? Aquela visão do judeu que é avarento, que só pensa em dinheiro, que não tem judeu pobre, que judeu é sanguessuga, famoso protocolos dos sábios do Sião, que até hoje existe, está aí, está na internet, se quiser você vai lá e lê. Então é uma coisa complicada isso. Eu vou te ler sobre Shitzel. Eu acho engraçado que você falou dessa série, uma série que conta a história de uma família ortodoxa, enfim, e toda a relação que eles têm entre eles e tudo mais. O engraçado é que a série foi produzida por produtores não religiosos, por atores não religiosos, por um público não religioso, porque o público religioso ortodoxo não vê série. Então você tem todo mundo não religioso, para um público não religioso, produzido por não religiosos, sobre os religiosos. Mas é fantástico. Eu acho que é engraçado. Você comentou sobre os protocolos do Sábio de Sion, que é um documento antissemita criado na Rússia czarista para culpar os judeus pelas mazelas que ocorriam na região no final do século XIX. E uma ex-juíza da Suprema Corte de Israel, chamada Hadassah Ben Ito, escreveu um livro, foi traduzido ao português pela Educ, chamada A Força da Mentira. E ela diz lá pela página 269 o seguinte: para conquistar a imortalidade, uma falsificação precisa apenas ser reconhecida dentro de um âmbito legítimo, ter um disfarce convincente. Pode então ser criticada, negada e refutada sem que isso cause nenhum risco à sua existência. Sempre haverá aquele que acredita na mentira e a utiliza com propósitos particulares. Mesmo conhecendo essa falsidade, na melhor das hipóteses, ele não se importa com isso. Argumentos eruditos não conseguem destruir uma falsificação. Uma vez que o mentiroso ganha uma plataforma, uma vez que ele se torna parte da discussão legítima, está seguro. Ele conquistou o reconhecimento. A partir de então, julgar a mentira está a cargo do grande e muitas vezes ignorante público. Se a falsificação for feita de uma maneira que corresponda a um preconceito existente, se ela se alimenta do ódio existente e se fornece respostas aos problemas atuais, e se além disso o mentiroso estiver altamente motivado, seu sucesso é garantido. O público não possui as ferramentas necessárias para julgar a mentira. É quase impossível refutar uma afirmação positiva. Vale para várias situações, né? Inclusive atual. Pois é, concordo inteiramente com isso. Agora, a população mundial de judeus, em torno de quê? 14, 15 milhões? Em torno de 14 milhões e meio, ainda não chegou no número que havia pré-holocausto. Sim, mas uma pergunta que fazem também é o seguinte: como é que uma população tão pequena em relação ao mundo chama tanta atenção e tanto ódio e tanto desprezo e coisas, e admiração também, também. Olha, eu citaria de forma mais histórica a história dos judeus em como eles se organizaram e se organizam culturalmente falando. Eu acho que, primeiro, os judeus é um povo muito antigo. Então, povos foram e deixaram de existir ao longo dos últimos 2.500 anos, os judeus ainda estão aí.
Então você teve antissemitismo por N motivos lá atrás. Primeiro era por motivos religiosos, depois motivos de raça, hoje por motivos nacionais. Mas se a gente for pegar, os judeus se organizaram e eram soberanos em Israel, foram expulsos pelos romanos, depois foram expulsos da Espanha e Portugal, depois foram expulsos da França, depois foram expulsos da Alemanha, por motivos distintos. Os judeus eram vistos, por exemplo, como aqueles que, como os judeus não podiam ter propriedade privada pelas regras cristãs da Idade Medieval, os judeus desenvolveram outros tipos de negócios, inclusive o que nós conhecemos hoje como banco. Emprestavam dinheiro, porque o dinheiro pode levar, a terra não pode levar. Como os judeus não podiam ter terra, eles podiam ter o ouro guardado. Então eles financiavam exércitos e navegações das grandes potências. Aí chegava um tempo e não conseguia se pagar de volta, o que eles faziam? Expulsavam os judeus. Claro. Então a Espanha expulsou os judeus porque não podia pagar as dívidas que tinha. A Portugal expulsou os judeus porque não podia pagar as dívidas. Não só isso, mas também por talvez motivos de antissemitismo também, que é a ideia da judeofobia, que tem vários itens. A judeofobia pode ser várias coisas. Acreditar que judeus mataram Jesus quando não é verdade, ou achar que os judeus trazem doenças, que é um absurdo, ou achar que os judeus causam a discórdia entre as pessoas. Tem várias formas de você ser racista, judeofóbico, que também passa por outras minorias, a população negra no mundo, a população cigana, a população homossexual e por aí vai. Todas essas fobias que não são verdade são construídas através de narrativas que, como ela falou aqui, tentam transformar aquilo através de uma verdade única, né? Para dar uma resposta para algum problema, por exemplo, né? Então, tem um problema com o conflito com os palestinos. Quem é o culpado? Israel. Então, eu vou falar mal de Israel porque aquilo está dando uma resposta para um problema. Quando, na verdade, o problema a solução não seja necessariamente essa. Pode ser outra, né? E eu termino falando que tem um livro do Amos Oz, que é um escritor israelense muito famoso, que foi um dos grandes escritores que Israel teve, quase ganhou o Prêmio Nobel da Literatura algumas vezes. Ele escreveu vários livros, entre eles Judeus e as Palavras. Eu já li. Os Judeus e as Palavras explica de forma mais histórica, né? Por que os judeus têm essa questão do que você falou agora, porque os judeus chamam a atenção, porque são muito poucos, mas chamam... Não é uma questão. Os judeus estão intrinsecamente ligados à cultura ocidental. A cultura ocidental está intrinsecamente ligada ao judaísmo. O cristianismo nasce do judaísmo. Então, a sociedade ocidental ela é judaico-cristã. Como você bem falou, Jesus também era judeu. Você tem valores e questões históricas ligados a essas culturas. E, no fim das contas, os judeus sempre se comportaram não de forma melhor e nem pior, mas diferente no sentido de comunidade desde antes da era cristã. Porque na época que ninguém sabia ler e escrever, os judeus estavam lá para fazer a primeira comunhão, precisavam aprender a Torá, a Bíblia, para fazer o bar mitzvah, né, ou para fazer a primeira comunhão. Então, do momento que já começa essas práticas religiosas, pelo fato de você precisar ensinar uma criança a ler e escrever, os judeus sabiam ler e escrever em uma época que ninguém sabia ler e escrever, né? Antes da Revolução da Prensa, em 1400 e pouco, na Europa. E você tem um avanço no sentido de comunidade por causa das regras de alimentação. Então, por exemplo, não podia beber vinho não kasher. Então você podia beber vinho só com as pessoas que estavam com você, não podia beber vinhos com os outros. E aí acabava misturando menos. Você tem uma série de questões históricas que a gente poderia explicar aqui que fizeram com que existisse essa diferença. Mas não é uma diferença nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. E essa diferença talvez chame atenção por comunidade, por proteção, etc e tal. Eu estou com a pena danada que o nosso tempo acabou, mas eu tenho a última pergunta aqui para você, é o seguinte. Você acha que é difícil, então, um acordo real entre Israel e os palestinos? Hoje, sim. Eu acho que vai demorar pelo menos mais 1 ou 2 gerações para que haja um acordo definitivo. Não acho que há uma maturidade política nacional de união. Estou falando internamente, entre os palestinos,
não acho que há um momento e um clima e uma vibe e uma pressa, não há uma pressa de Israel para fazer um acordo. Israel é um país próspero, rico, forte, e não tem nenhum motivo prático de correr atrás de um acordo a todo custo. Nenhum primeiro-ministro vai se sentir pressionado para fazer um acordo. Israel tem uma economia pujante, forte, um exército forte, que pode proteger o país. Então não há nenhuma necessidade prática para Israel fazer isso agora. A única coisa que dá para fazer agora é pressionar moralmente ambos, para que eles se sentem e consigam um acordo. Eu fico brincando que a gente deveria colocar uns 5 israelenses, 5 palestinos, 5 rabinos e 5 sheiks, todas as lideranças dentro de um quarto que nem aquele do Vaticano, que é trancada a sala, e eles só podem abrir quando sair a fumaça branca. É isso. André, foi fantástico ver a sua presença. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Parabéns pelo programa e pela rádio maravilhosa aqui. Tô com inveja aqui do teu estúdio. Espero que você volte muitas outras vezes. Será uma alegria para todos nós. Mauro, meu presidente da Sociedade Israelita, muito obrigado, um abraço e parabéns aí também pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Mário, e a nossa comunidade sempre de braços abertos e agradecendo sempre o seu apoio fundamental. Muito obrigado. E o outro, Mauro Brackman, muitíssimo obrigado, viu? Você também é uma alegria, estamos juntos. Eu que agradeço, Mário, estamos irmanados, é sempre um prazer e muito obrigado por todo o seu apoio. Pois é, Abraão, vamos para o intervalo comercial, que já atrasou outro programa, mas foi por uma bela causa e um papo maravilhoso. A gente se encontra aí a qualquer momento. Tchau, pessoal. Querido ouvinte, escute muito bem. Sabia que só existe uma capital no Brasil que tem a iluminação 100% LED com recursos da própria prefeitura? Hein? Só uma! E é nossa Salvador. Que coisa boa, né? A iluminação de LED, ouvinte, é a mais moderna e eficiente no mundo. Ela é mais resistente, mais sustentável e mais econômica. E economia, principalmente neste momento, é tudo, né? Agora é LED em todo canto, dos menores bairros às grandes avenidas. Tudo LED. São 180 mil pontos de iluminação espalhados por toda a cidade. Salvador agora ficou ainda mais moderna.